Você conhece o sistema Cantareira? Ele é um dos maiores e mais importantes sistemas de abastecimento de água do mundo, idealizado na década de 1960 para suprir a crescente demanda da região metropolitana de São Paulo. Na época, percebeu-se que os recursos hídricos locais seriam insuficientes para acompanhar o crescimento populacional e econômico da cidade. A construção do sistema Cantareira começou em 1973 e foi concluída em 1982. Trata-se de um complexo de engenharia hidráulica projetado para transferir água de áreas com maior disponibilidade para regiões com escassez. O sistema é formado por 5 grandes represas: Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro. Essas represas funcionam como reservatórios gigantes, que armazenam a água da chuva e a água captada dos rios, regulando o fluxo para o abastecimento da população. As represas são conectadas por uma rede de túneis e canais que transportam a água entre elas até a estação de tratamento Guaraú. O processo de transporte é eficiente e aproveita a gravidade, o que reduz o consumo de energia. Ao chegar na última represa, Paiva Castro, a água passa pela estação elevatória Santa Inês, onde bombas de grande capacidade elevam a água até um ponto onde ela possa novamente fluir por gravidade e seguir para a próxima etapa de transporte. Em seguida, na represa Águas Claras, que atua como um reservatório de apoio para estabilizar o fluxo de água entre os sistemas Paiva Castro e Santa Inês, ajudando a regular a quantidade de água enviada para a estação de tratamento Guaraú, onde a água é limpa, passando por processos de coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação, removendo impurezas e tornando-a potável. Ao fim, a água é tratada e é enviada para os sistemas de distribuição, chegando às torneiras de aproximadamente 9 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo. A operação do sistema Cantareira é coordenada por órgãos reguladores, como a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. O monitoramento é contínuo e é essencial para garantir a eficiência e a sustentabilidade do sistema. O controle dos volumes armazenados nos reservatórios é realizado por meio de medidores digitais e estações remotas, que registram o nível da água, a vazão e a qualidade. Desde sua criação, o sistema Cantareira enfrentou grandes desafios, sendo a crise hídrica de 2014 a 2015 um dos mais marcantes. Essa crise revelou uma grave situação de escassez de água, amplificada por más gestões, mudanças climáticas e uma dependência excessiva do sistema Cantareira. Durante este período, os reservatórios enfrentaram níveis críticos, com o Cantareira atingindo índices negativos em relação ao volume útil. Especialistas apontam que a situação foi agravada pela falta de planejamento de longo prazo e por decisões inadequadas, como o aumento da dependência desse sistema em vez de sua diversificação. Além disso, houve críticas à falta de transparência do governo estadual, que subestimou a gravidade da crise, o que retardou medidas de contenção e a conscientização da população. Apesar de esforços posteriores, como a introdução de multas para desperdícios e campanhas educativas, a crise evidenciou falhas estruturais na gestão hídrica e na ocupação desordenada de áreas mananciais, assim como o impacto de hábitos de consumo pouco sustentáveis. A crise também trouxe reflexões sobre o futuro, destacando a necessidade de mudanças culturais no uso da água e investimentos em tecnologias, como o reuso e a dessalinização, que enfrentam barreiras de custo e viabilidade. O cenário evidenciou que a gestão da água precisa ser tratada como uma prioridade estratégica para evitar o colapso em períodos de secas prolongadas. O sistema Cantareira é crucial para a cidade de São Paulo e sua região metropolitana.
atendendo cerca de 47% da população local. Sua importância vai além da oferta da água potável. Ele é essencial para a saúde pública, o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população. Sem o Cantareira, a região enfrentaria colapsos frequentes no fornecimento, afetando milhões de pessoas e setores como a indústria e o comércio. No entanto, a sustentabilidade do sistema Cantareira está ameaçada por questões como desmatamento, poluição e mudanças climáticas. Por isso, a conservação das bacias hidrográficas e o uso racional da água são fundamentais para garantir a operação a longo prazo. Em novembro de 2024, o sistema Cantareira, principal responsável pelo abastecimento da água da Grande São Paulo, está com 46,2% de sua capacidade total, considerada dentro do estado normal. A pluviometria acumulada no mês foi de 139,1 milímetros, levemente abaixo da média histórica de novembro, que é de 150,4 milímetros. Isso indica uma situação de alerta moderadamente para o sistema, que depende das chuvas para repor seus níveis de água. Entre as represas que compõem o sistema Cantareira, destaca-se Jaguari e Jacareí, que são as primeiras e contribuem significativamente para a vazão de 22 mil litros por segundo do sistema, atualmente com um nível de 49,95% e diminuindo na última semana de novembro. A represa Jaguari e Jacareí está abaixo da metade de sua capacidade total, o que requer atenção. Nesse contexto, ferramentas desenvolvidas com o uso do Google Colab permitem analisar e gerenciar o sistema Cantareira de forma eficiente. A metodologia aplicada combina ferramentas computacionais e técnicas analíticas para abordar problemas reais de monitoramento e planejamento hídrico, destacando sua relevância prática. Por meio da primeira programação realizada, podemos gerar dados fictícios, que representem os padrões realistas do consumo de água ao longo do tempo. No contexto do projeto, os dados fictícios dos anos de 2015 a 2016 e 2023 foram gerados utilizando uma função senoidal. Essa escolha não é aleatória. Essa função periódica reflete as variações cíclicas. Por exemplo, o consumo tende a aumentar em meses mais quentes e diminuir em meses mais frios, ou a variar de acordo com os padrões de chuva e uso doméstico. Para tornar os dados mais próximos da realidade, foi adicionado um ruído aleatório à função senoidal. Esse ruído representa as flutuações imprevisíveis que ocorrem no consumo de água, como picos ocasionais devidos a eventos específicos ou redução de consumo por conscientização ou campanhas educativas. Essa perturbação no padrão principal confere aos dados uma variabilidade mais próxima do que seria encontrado no mundo real. O resultado desses dados pode ser visto no gráfico, que permite comparar o consumo observado com o ajustado para avaliar a precisão do modelo e visualizar os padrões sazonais e flutuações do consumo. Agora vamos ver outra programação que podemos realizar no Google Colab. Essa serve para calcular e visualizar a integral de uma função matemática simples, que seria f de x elevado ao quadrado mais x mais 1, de maneira simbólica e numérica. A integral simbólica é calculada com um simp, para fornecer a expressão exata, enquanto a integral definida possui um intervalo e é calculada numericamente. Ambas apresentam seus resultados nessa tela. Neste caso, diferente da programação anterior, o foco do código é no ensino de conceitos matemáticos de integração, com visualização da área sob a curva da função. A integral é uma ferramenta matemática para calcular a área sob a curva de uma função simples, com ênfase na compreensão teórica e visualização com a geração deste gráfico. Agora, no último código que vamos abordar aqui, está presente o modelo de consumo de água ao longo dos anos, usando tanto ajustes de modelos com curvas senoidais, quanto a integração simbólica para calcular a área sob a curva, representando o consumo total.
O código usa uma função senoidal para moldar o consumo de água em 2 períodos, 2015 a 2016 e 2023, e ajusta os dados históricos gerados aleatoriamente à função senoidal, que é a mesma abordagem usada no primeiro código, onde a função de consumo também foi ajustada como uma equação senoidal. A função ajustada é então integrada simbolicamente. Primeiro calcula-se a integral indefinida da função ajustada, o que nos dá uma expressão geral para o consumo de água ao longo do tempo. Em seguida, é calculada a integral definida, representando o consumo total de água em um determinado período. Para os anos de 2015 a 2016, de 1 a 24 meses, e 2023, de 1 a 12 meses, o que permite comparar o consumo total em ambos os períodos. Esse processo de integração simbólica é uma evolução do que vimos no segundo código, onde realizamos integrações simbólicas, mas em uma função matemática simples. Aqui, a integração simbólica é aplicada a uma função ajustada a dados reais. A programação também gera gráficos para visualizar as funções ajustadas para os 2 períodos, 2015 a 2016 e 2023, mostrando a área sob a curva, que representa o consumo total da água. O código integra tanto as abordagens do primeiro código, ajuste de curva aos dados reais, de consumo e previsão, quanto do segundo código, integração simbólica e visualização da área sob a curva, permitindo uma análise mais detalhada do consumo ao longo do tempo, além de representar comparações gráficas e integrais que ajudam a entender a dinâmica do consumo no sistema Cantareira. Vimos, portanto, que o sistema Cantareira depende de planejamento e monitoramento contínuos para operar de forma eficiente, e a programação desenvolvida destaca a necessidade de integrar tecnologia, ciência e gestão para enfrentar os desafios da escassez hídrica. Este projeto não apenas oferece insights sobre a importância de práticas sustentáveis, mas também serve como uma ferramenta educativa para compreender como ciência e engenharia podem ser usadas para promover a segurança hídrica e o desenvolvimento sustentável. Caso queiram saber mais sobre os assuntos tratados no vídeo, as referências utilizadas estão disponíveis na descrição.